Bem, então, nessa segunda etapa a gente tem a arguição, né, de defesa de mestrado da Thalita. Temos como participação da banca a professora doutora Aline Fernanda Ferreira Vargas, da Prefeitura Municipal de Rio Claro, e também o professor doutor Glauco Nunes Souto Ramos, nosso professor aqui do Departamento de Educação Física UFSCar, do PROEF. Né? Bem-vindos. Eu vou chamar a Aline, se assim ela desejar, e o Glauco achar que é melhor ela começar, e a gente sabe que a gente até pode mudar isso, mas, Aline, pode ser você começando a nossa... Então, bem-vinda, então, tá? Com você, fica tranquila, você tem aí um tempo, nós estamos hoje, tá, com 30, 40 minutos, tá bem? Okay. Muito obrigada, tá, pela presença, tá? Eu agradeço. Boa tarde a todos, aos que eu tinha falado antes, né, aos que entraram agora. Agradecer novamente, né, a Thalita, tanto a Thalita quanto a Yara, aí por ter me chamado para participar dessa última fase, né, na defesa de vocês, desse trabalho. Então, é um prazer participar aqui com vocês. Agradecer o Glauco e a Yara, né, de modo mais específico, que foi muito bacana essa parceria, essa dupla. Nas duas bancas eu aprendi muito, né, um sentimento de gratidão. Fui muito bem recebida aí na UFSCar, né, com vocês. Pena que agora a gente está um pouquinho longe, mas é válido do mesmo jeito. Então, muito obrigada por essa parceria aí que nós fizemos. E agradecer, assim, de uma forma geral, por fazer parte do programa, né, do PROEF. Participar como banca, porque eu tive muito, assim, lado a lado com a professora Soraya, né? Me emociona um pouquinho, porque eu vi toda a batalha que ela teve para que esse mestrado acontecesse, né? Desde o comecinho, quando ela sonhou com isso, todo o trabalho técnico que a gente ajudou ela, então eu conheci vocês também por e-mail, por publicação, enfim, todos os professores que fizeram parte, e ver que esse sonho dela se concretizou, pena que ela não pôde estar, né, aí até o fim, mas ela, sei o quanto que ela batalhou e o quanto que ela fica feliz de ver que deu certo, e que o primeiro, né, a primeira turma aí tá finalizando. Parabéns para vocês como professores que fizeram muito bem esse trabalho. Bom, agora eu vou direto para a apresentação, né, para falar aí com a Thalita. Com a Thalita vai ser uma conversa para a Thalita, então a gente vai conversando. Se tiver alguma dúvida, você, a Yara, pode interromper aqui e a gente vai conversando. As correções, então, são para a melhoria do trabalho que eu vou falar, tá? E aí vocês, se vocês acatam ou não, fica à vontade aí de vocês. Bom, vamos começar mais especificamente, então, né, falando sobre a estrutura do seu trabalho. Né, sempre é importante uma revisão de português, né, ajuda, então, aí a não passar algumas coisas, principalmente na questão da redundância, de algumas vezes que eu encontrei em texto, tá? Então, é importante vocês passarem por essa revisão depois de português, quando o trabalho estiver ali finalizado. Vamos lá. Tem alguns parágrafos que ficaram muito longos, então a sugestão é você diminuir esses parágrafos quando você troca de assunto, né? Às vezes a gente está empolgado escrevendo, então dá uma olhada aqui, porque trocou de assunto, é importante a gente trocar de parágrafo, daí o texto também não fica muito cansativo. Ô, Aline, desculpa te interromper já, mas você acha que é possível você me mandar depois também, como o Glauco fez? Eu vou mandar para você. Eu não vou passar por todas as correções, eu vou mandar, tá tudo minucioso, tá? Assim, aí você fica à vontade para aceitar ou não, mas eu vou mandar para você, tá? Todo o texto que eu olhei. E também eu estou seguindo aqui um parecer, vou mandar esse parecer para você também, tá? Não, eu digo porque, às vezes, desculpa, às vezes não dá tempo da gente ver tudo, porque eu mesma sei que tem inúmeras correções,
E, né, por isso. Daí você me passa o e-mail também, não lembro o seu tempo. Tá? Depois você me passa, que eu mando para você e para a Yara, certinho. Bom, aí durante o texto tem algumas palavras repetidas, tá grifado, tudo para você certinho. Rever algumas solicitações que foram feitas na qualificação, tem algumas até um pouco mais técnicas que ainda não foram feitas. Dá uma olhadinha lá de novo que eu apontei para você, tá? Tem as referências aí do seu trabalho, eu não vou ficar detalhando muito elas, mas é bom você dar uma olhada de novo, principalmente na citação. Tá? Por exemplo, a questão de estar maiúsculo o nome dos autores dentro do parênteses. Bom, aí vamos entrando nas partes do seu trabalho, o resumo. Não vou falar do objetivo, já daqui a pouco eu falo do objetivo. E aqui nesse momento é importante você já escreveu seus resultados, você já tem seus resultados e sentir falta deles no seu resumo, os resultados e as considerações finais. E também você atualizar o verbo, né, deixar ele no passado, o trabalho já foi feito, tá? Então, no resumo, é basicamente isso. A introdução também vai ter alguns apontamentos sobre o que você, algumas considerações suas sobre a BNCC, sobre quando você fala na área da educação física, coisas que até você chegou a falar aí, ainda até eu vou dar uma olhadinha de novo lá. Nossa fala pode ser que tenha ficado mais claro. Eu anotei aqui para olhar lá para depois mandar para você a consideração correta, tá? Alguns pontos para reescrever, outros trechos aí para você ver. Como eu falei, a questão da redundância. Como o parágrafo fica longo, às vezes você acaba repetindo, né, as coisas com outras palavras, mas é a mesma ideia. Aí, então, dentro da sua introdução, especificamente do objetivo, ele mudou, né? Mudou, assim, foi uma mudança significativa de quando a gente conversou lá na qualificação, e ele aparece 3 vezes no seu texto. É importante ser o mesmo, porque é uma palavra ou outra que muda, e aí pode dar um outro sentido. Tá? Então, olha lá, copia o mesmo, não tem problema. Copia o mesmo que você colocou lá no resumo, que está aqui, coloca lá no resumo, e se eu não me engano, na trajetória metodológica você também coloca, é o mesmo. Sobre o objetivo específico, eu ainda acho que não há necessidade no seu trabalho. O objetivo geral da conta, né, de você deu conta, né, de atingi-lo. E o específico, ele ficou mais um caráter explicativo, eu senti que ficou faltando algumas coisas. Por exemplo, o estudo, ele tem o propósito de esclarecer um diálogo entre a necessidade do planejamento educacional, e aí você explica, mas você não fala entre o quê? O diálogo entre a necessidade e a realidade vivida. Então, faltou. Não sei, conversa com a Yara e vê se é necessidade mesmo, porque é o objetivo geral, acho que dá conta e você não fica se enrolando dentro do objetivo específico. É quando, assim, tipo, específico é quando você tem um desdobramento maior, né, do objetivo geral, e aí você vai pontuando no específico. Eu acredito que não é o seu caso. Tá. Sobre a revisão, eu não vou passar capítulo por capítulo, eu vi que você ampliou, você mexeu, né, você é um gás novo também para ele. Ver de novo essas questões de português, do seu trabalho. Cuidado com algumas afirmações, eu apontei lá para você, dar uma olhada. E, basicamente, a questão é repensar os fechamentos, tá, dos capítulos e fazer essa ligação entre um e outro. Esse fechamento é praticamente um resumo dessa ligação. Teve um que você até fez essa ligação logo no começo, ficou bom, eu apontei lá para você, ficou bacana, então é importante. E vou falar especificamente para você do item 2.3, que é a formação profissional. Tá. De novo, cuidado com a repetição de informações, tá, no seu texto. Uma sugestão, então, que você releia com calma, principalmente nessa parte aí. Condense as informações que são importantes, porque esse título ficou muito repetitivo, tá? Porque se não ficar muito longo, você ficar um texto mais claro em relação ao que você quis dizer e que você passar por todos os pontos, não perder eles, tá?
Tá. E aí é importante que no final desse texto, e eu até notei algumas falas que você fez, né? Então eu vejo que você vê essa relação, né, da formação inicial e continuada dentro do seu trabalho, mas na escrita ele não apareceu. Então, qual é a relação sobre os pontos que você descreve sobre a formação inicial e continuada, que você discorre no seu texto, com o seu tema de pesquisa, que é o planejamento? Qual a relação? Você chegou aqui, né, a falar algumas coisas. Eu anotei, né, que isso reflete, sim, na hora que o professor vai fazer o planejamento, até ter essa consciência do que é o planejamento, um pouco mais de formação o professor tem, é um novo olhar que ele dá para esse planejamento, mas você não colocou aqui. Então, você colocando já, desde aí da sua revisão bibliográfica, isso vai facilitar você depois, na hora de você olhar para os seus resultados. E também eu senti falta lá de novo, desse mesmo ponto. Tá? Então, talvez até seja repetitiva na hora que eu for falar lá novamente. Bom, sobre a trajetória metodológica, a questão aqui é mais uma questão de reorganização. Tá? Alguns assuntos ficaram misturados. Então, no começo, é importante você colocar, você já colocou, é só uma reorganização, então não é que esteja faltando. O que é a pesquisa qualitativa, depois o que é do tipo participante, e aí você falar dos instrumentos. Na verdade, né, que você já coloca ali no começo, na verdade eu tiraria os instrumentos desse momento, e você já tem uma sessão específica para falar dos instrumentos, quais são, e explicá-los. E você já explica logo lá no começo. Então, fica meio que um vai e volta, tá? E você faz uma fala sobre a pesquisa participante, você utiliza alguns autores, né, para explicar o que é pesquisa participante. E aí tem uma fala que me chamou a atenção, né, de Apolinário, que está escrito assim: retrata como uma modalidade que utiliza como técnica de investigação a observação participante. Então, você coloca mais uma técnica aí, tudo bem que eu entendo que ele está explicando, que é a pesquisa, qual é o instrumento, a técnica que faz parte, enfim. Mas você não está fazendo observação participante, então às vezes dá uma confusão. Eu falei, ai meu Deus, será que eu perdi alguma coisa? Vou te interromper mais uma vez, eu tirei. Tranquilo, pode falar. Você tirou? Eu já tirei, quando eu fui rever, já fui rever a parte das datas, porque tem data errada, tem citação errada, tem bastante coisa errada. E aí essa daí foi um dos que eu tirei, tá? Fechou. Então é isso aí. Já está feito. Enfim, e aí você olhar mesmo para essa técnica de pesquisa, ver se ela foi feita, né, da forma correta, porque daí essa informação pode gerar dúvidas, mas você já tirou, então você já deu uma olhada nessa questão também. Sobre o universo da pesquisa, tirar as informações que são específicas aos participantes, você tem, novamente, você tem um item para discutir as informações dos participantes. Eu fiquei numa dúvida, né? É HTPC ou ATPC que você coloca? Você falou que mudou essa nomenclatura, é isso? Mudou esse ano. As entrevistas, elas aconteceram no ano passado. E até final de 2019, era HTPC. E esse ano passou a ser ATPC. Então dá uma padronizada no seu trabalho, ou fazer uma nota, porque você coloca essas duas siglas, e eu dei uma olhada lá nos seus anexos, né? Você coloca como anexo as entrevistas. Na verdade, são apêndices, foi você que fez, tá? Então dá uma avistada lá depois também. Mas eu já coloquei como apêndice, eu acho. Estava anexo. Cada anexo A, apêndice A, apêndice B. Estava anexo. Cada entrevista estava escrita. Às vezes você já mudou aí, então dá uma olhada nesse último documento aí. Tá. E aí padroniza se esse HTPC ou ATPC. Tá? Que ficou um pouco confusa no texto. E a gente conversou lá na qualificação, né, para entender um pouco mais sobre Tambaú, que no começo não tinha, né, a gente não sabia, 9 é muito, 9 é pouco, 9 são todos. A gente descobriu isso, né, conversando. E aí você detalhou sobre o município, eu acho que daí foi detalhe demais. Então, repensar quais informações são realmente importantes.
Na apresentação ficou bacana o jeito que você colocou, né? É isso, quantos habitantes tem, é uma rede pequena, quantas escolas tem, né? Se você já colocou e tudo mais, algumas informações não precisa. Só para deixar o seu texto mais limpo. A gente precisou, na verdade, tirar mesmo, tanto que não foi abordado nem o nome do município na apresentação. A gente achou melhor tirar e tratar só como município da rede do interior mesmo, do estado. Ah, tá, ok. Então daí você vai ter que rever essa parte aí sobre... Todinha. Tá, fechou. Bom, item sobre participantes. Às vezes eu senti, né, uma confusão. Você explica, né, que são os 8 participantes. Acho que é importante ficar melhor para o leitor em todos os momentos. Porque lá na parte de instrumentos, daí você fala que os 8 fizeram as entrevistas. 7 fizeram entrevista e o memorial descritivo, que é você. Então, olhar de novo para essas informações, para ver se tem algumas confusões. Você também descreve os procedimentos de coleta de dados dentro desse item, então volta lá. Tem uma outra coisa que está relacionada sobre a questão ética do seu trabalho, né, do comitê de ética, sobre o anonimato dos professores. Lá no apêndice tem o nome deles. E se a gente está falando de anonimato, não deve ir. Daí eu consigo identificar quem são os professores, embora eu não os conheça, né, mas enfim. Verdade. É questão ética, tá, do seu trabalho. Na verdade, as entrevistas foram só para vocês da banca. Elas não vão acompanhar o trabalho. Ok. Então dá uma olhada, a gente não vai escapar ali na sua versão do seu texto final. Tá. Você está enrolada. E uma outra sugestão, que eu gostei do trabalho do Júlio como ficou, que é para a gente poder identificar melhor quem foram os participantes da sua pesquisa. Por exemplo, ele colocou num quadro, né, os participantes, enumerou P1, P2 e P3, e depois ele foi colocando quem é esse P1, quantos anos trabalha na rede, dando as características que você colocou. Você colocou em gráfico, ficou bonito, né? Um visual bonito. Mas para a gente que está lendo, é interessante então a gente olhar e já conseguir verificar então quem são esses professores, quem é o P1, quem é o P2, quem é o P3. E depois, no final, você escreve, a maioria, eles têm entre 40 e 45 anos, se graduou na rede particular, coisa que você já até escreveu. Então, traz um quadro que hoje você não precisa ficar esmiuçando essas informações, a gente já tem ali. Até para depois, na parte de resultados, se a gente quiser consultar, então, quem que era esse P2? Aí, esse professor que trabalha com esse P2. Ô, Aline, e o que você sugere que eu aborde nesse quadro? Todas essas características que você colocou em gráfico, você coloca no quadro. Então, você vai colocar lá, o P1, ele tem 40 anos, você coloca no intervalo, coloca nesse quadro também. Se graduou, uma outra linha, se graduou na rede particular, tem X anos de trabalho. Essas mesmas características, ao invés de você colocar em gráfico, você coloca no quadro. Então, por exemplo, numa página só, eu já consigo ver todos esses detalhes. Sim. Dos seus participantes. Legal. Eu acho que ficou um visual mais fácil. Né, aí eu tiro os gráficos também. Sim. Fica só o quadro. Isso. Sobre o instrumento de coleta de dados, cuidado lá que você repete 3 vezes o que a revista sendo estruturada, você coloca 2 autores falando e acaba ficando a mesma coisa. Então, cuidado de novo com essas informações redundantes no seu trabalho. E quando você descreveu lá o que é pesquisa, o que é... O que é MD, né, memorial descritivo, quando você colocou lá no começo. Então, agora aqui no instrumento de coleta de dados, você deve escrever o que é esse instrumento, memorial descritivo. Procedimento de coleta de dados. Você tinha colocado na seção 3.2, então traz para cá, né, como eu tinha falado. Sobre os procedimentos de análise de dados, eu acho que você poderia detalhar mais, tá, essa parte.
você explica o que os autores falam, né, como se faz essa classificação de dados, mas aí, Thalita, como você, né, pesquisadora, você fez, quais foram os passos que você seguiu, como você chegou nessas categorias, isso eu vejo lá no começo dos seus resultados. Então, se você tem um item para falar do procedimento de análise, é aí que você vai dizer, é aí que você vai dizer as categorias que você tem no seu trabalho também. Né? Como você chegou nelas e quais são. Ela não está no trabalho. Eu tentei hoje, na apresentação, fazer de uma maneira mais verbal. Eu tentei, não sei se ainda se é isso. Não, tudo bem, eu vi que você fez, mas precisa estar escrito. É por aí mesmo. É isso mesmo. É como você fez, como você sentou lá, olhou todos os seus dados, como é que você chegou nessas categorias e classificações. Eu achei interessante, comentei até com a professora Yara. A professora Yara não teve nem chance, né, de me ajudar, porque eu entreguei muito de última hora para ela. Mas cada vez que você vê com outro olhar, né? Sim, então, eu consegui enxergar para reestruturar agora nessa última etapa, a partir do momento que eu coloquei no único papel. E aí eu fiz um resumo, mas olhando tudo junto, entendeu? Aí eu consegui ver melhor do que eu tinha visto antes. E aí, o que você acha dessas duas categorias se fundirem em uma só? Faz. As duas primeiras, sobre planejamento e formação, fundir em apenas uma categoria. Eu acho que dá para continuar ainda separadas. Você acha? Discussão. Só que daí é que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. Tá. Eu acho que você precisa aprofundar mais a sua discussão, seu olhar para elas. E aí eu vou dar uma sugestão que talvez também te ajude. Tá. Só para finalizar essa parte, então, aí, sobre os procedimentos éticos, olha de novo sobre esse sigilo da identidade dos professores para não escapar nada, tá? Então, vamos lá. Resultados, você chama de apresentação, análise e discussão dos dados. Aqui você começa escrevendo em primeira pessoa, que é uma coisa que a gente também conversou lá na qualificação, né? Eu lembro que o Glauco falou para você, como você é professora pesquisadora, aí trabalhando. Nesse momento você se colocou em primeira pessoa, mas lá atrás, então, tá, por exemplo, espera-se, acredita-se. Então, vamos... É difícil, né? Assim, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito na dúvida, porque eu estava falando de outros autores, eu não queria falar eu Alice, entendeu? Mas eu lembro certinho do Glauco me falando isso. E aí eu falei, nossa, certeza que o Glauco vai me falar isso. Você vai colocar os autores e vai se colocar perante deles, né? Então, é o seu olhar sobre eles, e depois você transcrevendo eles, vamos dizer assim, né? E depois é você discutindo em relação àquilo que eles falaram. Então, não tem problema. Você vai estar colocando e dando credibilidade a esses autores. Então, padronizar isso. E aí, a minha sugestão, que entra nessa parte, é para você colocar, então, em subcategorias. Por exemplo, né, 4.1, falar sobre o planejamento. Então, quando você colocou num texto corrido só. Quando você cria um item, né, e talvez vocês até tenham outras ideias, mas quando você cria um item, você entende que você tem o começo, meio e fim dele. Então, você vai olhar, então, agora eu vou analisar sobre planejamento. O que os meus dados dizem sobre planejamento? Então, vou escrever. Eu vou analisar sobre o planejamento. Não precisa, né, até buscar novas fontes, que a gente fica meio perdido, mas aquilo que você já tem, que você já leu, como que você pode discutir agora com os autores? Tá? Então... É uma boa dica também essa. Se você colocar em categorias, talvez te ajude nessa parte, assim, não precisa ficar fundindo elas. Tá? E aí você começa a trazer subitens. Eu fui entender o que era subitem quando eu fui lendo. Você não explicou. É importante você explicar o que são esses subitens. Não sei se você vai até continuar chamando sobre subitens, ou se tem algum outro nome para isso, né? Enfim.
E aí, por exemplo, agora eu vou dar alguns exemplos sobre algumas falas aqui dos professores e sobre a sua análise para ajudar você a repensar essa análise. Quando você fala lá de planejamento, você escreve assim: 3 professores disseram entregar no planejamento porque a diretora solicita. Ponto. E aí eu fui ler, traz 4 citações de professores. E eu identifico mais coisas. Né? Então, por exemplo, 3 professores citaram a obrigatoriedade de entrega desses documentos solicitados pela direção. Os demais, eles fazem por conta própria. Não é porque não tem essa obrigação que eles não fazem. Então, ficou muito assim. Você dizia algumas coisas, poucas coisas, e aí nas falas, às vezes eu identificava mais coisas. Uhum. E aí você tem que fazer essa identificação, né? Senão fica para o leitor, e nem sempre você trouxe todas as falas, também não é o caso, não precisa. As falas, elas vêm para ilustrar. Então, por exemplo, na sua apresentação, você deixou mais detalhado. Então, você colocou a quantidade de professores que falou o quê em cada item. É interessante também você colocar, por exemplo, já que você tem, né, a classificação deles, P1, P2, P3, quem foi que falou, quem são esses 3 professores que falaram que é obrigatório, né? Quais são os professores que citaram a importância, mas que fazem, e que não é obrigatório. Entendi. Colocar, meio que nomear, né? Nomear de acordo com essa numeração que eu já tinha dado, né? Mas foi o que eu te falei, isso só foi surgindo agora nessa nova retomada da análise mesmo. Mas valeu, eu aceitei até a dica e foi muito legal. Acho que vai ser bacana fazer isso sim. É sempre assim, tá? A gente vai olhando, a gente vai vendo que tem que melhorar. Vamos lá. Daí eu vou... Tem vários outros pontos que acontecem a mesma coisa. E tem um que é importante dizer para ver o quanto você também se colocou nesse trabalho. Por exemplo, você diz assim: apenas um professor dos novatos disse buscar no conhecimento dos próprios alunos para elaborar o planejamento. Só que eu tinha lido uma fala sua do memorial descritivo, e você fala que você, então, meus alunos do início do ano me auxiliam nos conteúdos. Então, não é só um professor, né? São 2 do total dos 8 que fazem parte da sua pesquisa. Então, o quanto você está se colocando nessa análise, você está se esquecendo algumas vezes? Deixa eu te explicar. Então, foi assim, a princípio, eu me coloquei em tudo. Aí, a professora Yara falou assim, olha, nos participantes, retira você. Aí, a hora que eu fui retirar, eu retirei de tudo. Entendeu? É porque realmente mora uma dúvida. O memorial descritivo, eu adorei fazer. Adorei. É um exercício muito gostoso, né? Só que aí, quando eu vou analisar o meu dado, em que momento e quanto que eu posso usar dele ali? E aí eu fiquei muito nessa dúvida. Mas como eu te falei, a professora, ela não teve tempo ainda de me ajudar nesse sentido. Porque ela mesma falou, vamos trazer mais desse memorial aí para o trabalho. Mas eu não me contabilizei nesse total aí de professores. Então, não se esqueça, você faz parte. Talvez o bloco tenha umas orientações melhores que ele já trabalhou com o memorial descritivo aí para você. Então, é importante você se colocar. E aí eu identifiquei outras partes, mas aí vai para você aí, para depois você dar uma olhada quando você tem que se colocar. Eu fiquei uma dúvida, quando você fala sobre um subitem, né, que é o alcance. O que seria esse alcance? Seria meta, objetivo? Até coloquei aqui, você até quantifica mais, né, os professores que falam sobre esse alcance, mas eu não consegui identificar o que seria esse alcance, se seria o que eles esperam. Como eu queria tentar relacionar mesmo o que eles tinham como necessidade, o que eles esperavam encontrar na rede, sabe? Numa reação futura, eu queria saber até onde que eles conseguiam ir, o que que eles esperavam, o que eles almejavam, tanto que eles, a maior parte disse ser o planejamento. E aí eu fiquei muito surpresa,
na verdade, porque eu não estava esperando exatamente essas respostas, entendeu? Isso daí, talvez você possa chamar de expectativas, perspectivas, que é o que você fala, né, no seu trabalho. É uma questão muito subjetiva, né, Aline? Que é o que tá que é o seu tema, né, que está lá no seu título. Então traz essa palavra talvez fique melhor para você, para a gente entender o que significa. Entendi. E aí, para finalizar essa parte, discuta mais, então, sobre esses pontos do planejamento. Em alguns momentos você coloca algumas discussões, mas são pequenas, são tímidas ainda. Né? Faça uma análise e fechamento dessa categoria. Você terminou com a fala dos professores. Lembrando que eles não podem falar por você. Você que faz a análise e essa fala ela ilustra aquilo que você já discutiu, que você pensou. Aí, sobre formação profissional, tá? A mesma indicação das anteriores. Acabei de falar aí sobre a fala dos professores. Tem algumas falas que estão soltas, tá? Principalmente no segundo subitem, não deu para identificar. Você explica o que é formação inicial, traz as falas dos professores e não fez análise. Então, voltar agora com calma sobre essa questão. Você chegou a tocar, passou ali na sua apresentação. Considere a fala daquele professor que diz que vou ler aqui. A formação lógica é muito válida, mas às vezes a atualização dele, mesmo em pesquisa, seja internet, livro, acaba sendo também não só a formação válida com certificado. Ele fala da formação informal, também é continuado. Então, discuta sobre isso, né? Que muitas vezes está presente na vida do professor. Muito mais presente. Discuta também sobre esse ponto que é relevante, não precisa ser só formal. E detalhe também mais as expectativas dos professores, tá? Tanto as positivas quanto negativas aí no final. E aí eu volto àquela questão, qual a relação, né, dessa formação inicial e continuada com o planejamento? De novo, ainda faltou você discutir melhor essa categoria e voltar sempre ao seu objetivo de pesquisa. Tá. Na última categoria sobre o professor dentro da escola, só uma sugestão assim que dá uma diferença, né? É o professor de educação física dentro da escola, diferente dos outros professores. E é isso que você vai discutir, o professor de educação física, é um outro olhar. Fato. Sugestão aqui um nome, talvez, para vocês pensarem outra fala. De novo, né, a gente tem algumas situações de falas muito longas dos professores, então essa fala, ela deve vir depois de uma análise sua, não ficar para o leitor fazer essa análise. Você começa ali, ó, de uma forma mais tímida, colocar sua opinião, e aí você termina. Então faz uma discussão, continua, fala mais sobre esses pontos do segundo tempo, né, que você chama aí, de discussão do seu trabalho. E relaciona com o tema da sua pesquisa, lembra do objetivo, sempre lembra dele, para você poder fechar aí. E sentir, né, então, de toda essa análise aí, a falta de você no texto, e diálogo com a literatura, sua análise, né, a Thalita enquanto pesquisadora, enquanto participante, e aí a Yara vai te ajudar nesse ponto. Considerações finais, só uma questão também técnica, é sempre um ponto importante do trabalho, então dá um item específico para ela, item 5, né, não como apêndice dos resultados. Cuidado com algumas afirmações no final. Você falou assim que desmistificar a marginalização da área dentro da escola e para toda a comunidade escolar depende somente dos próprios professores. Depende dos professores, mas não só deles. Principalmente. Faz parte, mas tem um olhar sempre da gestão, também, né, de como quem está mais acima dos professores entendem e olham para a área. Né? Então, às vezes, o professor pode fazer mil coisas lá na escola, e se a gestão, a direção não quiser olhar para isso, vai passar. E aí, isso pode desanimar o professor, enfim, tudo mais. Então, não colocar só a carga dele.
Eu vejo muitas vezes que eu sinto isso na pele, né? Não depende só de mim, por mais que eu faça, nem sempre há esse reconhecimento. E também, cuidado com uma fala sua, preferia ter ouvido dos professores pequenas inverdades. Aí a gente quer ouvir outra coisa. Isso chama sincericídio. Às vezes a gente quer ouvir outra coisa, mas na hora de escrever, na pesquisa, é importante. Alguns cuidados, tá? Tá. Aí, outra questão da DPTC, que você já falou. Como você vai divulgar, você colocou lá na trajetória metodológica. Traz para cá também. Se você escreveu, não sei se você escrito lá também. Ainda eu acredito que nas considerações finais você pode discutir mais com a literatura. Ali eu senti mais você, caso você escrevendo alguns pontos assim, do seu trabalho. Dá para discutir mais com a literatura. Para finalizar, daí depois vocês também me corrigam aí, Yara, todo mundo precisava ter um produto, qual vai ser o seu produto? Então, eu tinha pensado a princípio no produto e comentei até com a Yara sobre isso, de fazer tipo um livretinho de dicas para elaborar um planejamento. Sabe lá na parte da revisão, que ainda hoje na apresentação eu trouxe lá os 4 aspectos da coerência e da flexibilidade para ter, e aí logo em seguida dá para montar uma fichinha, por exemplo, se o planejamento é anual, para ficar fácil de visualizar mesmo, Aline, o professor só preencher, sabe? Porque às vezes a gente começa a fazer planejamento, a experiência traz muito isso, a gente vai deixando umas coisas passar. Então, quando eu comecei a estudar o meu trabalho, eu estava esquecendo de dar validade para o meu planejamento. Eu, às vezes, esquecia de colocar minha turma. E essa parte burocrática, ela é necessária. Se eu tivesse a obrigação de entregar e isso fosse revisto pela minha chefe, lá pela diretora da escola, ela ia estar me cobrando isso. Entendeu? Essa falta de cobrança também deixa a gente um pouco mais folgado, de certa maneira. E aí eu percebi erros no meu planejamento e, olha, é uma coisa que me preocupa. Eu gosto, sabe? Eu não estava aceitando eu encontrar erro no meu próprio planejamento, nesse sentido de que, olha, eu esqueci o ano da escola, o ano da turma, eu esqueci o tempo de vigência do plano. Então, nesse sentido, seria bom algumas dicas para elaborar um planejamento para os recém-formados, que ainda não têm essa experiência, e para os experientes também ia ser, porque tem coisa que está passando despercebido para muita gente, não é só para mim, né? Às vezes, né? Não sei. Então, foi isso que eu tinha pensado. E eu até comecei a fazer ele, só que aí eu parei por conta dos slides, né? Eu não mandei para a arte, não mandei nada, mas antes, depois que eu terminar essa parte ainda teórica dele, eu vou mandar para a Yara, até se você me permitir, eu envio para você dar uma lidinha, dar uma sugestão, uma coisinha curta, pequena. Não, com certeza. E vai ser muito válido mesmo, né? Até por conta de você ter falado que a Luz não tinha, não tem essa obrigação, então faz ali da forma que entende que é, e para ele deixar mais clara essa importância, como você disse, né, os itens que é importante ter dentro de um planejamento. Porque orientar e o que ele pode mudar, o quando também que esse planejamento não precisa ser engessado, né, que a gente vai conhecendo as turmas, você chega até a comentar, vai conhecendo as turmas e a gente vai mudando, tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente não consegue, isso faz parte do nosso dia a dia do ser professor. Sim. E você já falou um pouquinho, vai falar mais um pouco sobre o que significou para a rede, né, para a rede inteira, que você trabalhou com os professores, né, do município em questão. Você ter realizado essa pesquisa, se você já consegue ver isso se refletir, né, na vida no dia a dia desses professores, apesar que a gente interrompeu aí, não sei como deu tempo, né, de você ver. O que significou para você ter realizado essa pesquisa, né, o quanto foi importante o crescimento profissional, pessoal, né, e o que você leva de contribuição do mestrado profissional para a sua vida? Ai, meu Deus do céu, eu vou precisar de uma meia hora para responder. Olha, a Yara que controla o tempo aí, não. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas vamos lá, ó. Aqui para a rede, eu
para mim foi muito significativo, para a rede vai ser também, talvez eles todos ainda não tenham percebido, todos os professores, eu digo. Mas olha que bacana que aconteceu no comecinho desse ano. A gente teve troca de mensagem no grupo de educação física para a gente conversar sobre o planejamento. Isso nunca tinha acontecido. Por isso que eu acho que esse grupinho de estudo aqui vai sair, o departamento deixando ou não, entendeu? Porque já se mostrou uma mobilização dos professores, porque isso realmente é uma rede muito fechada. Então, cada professor olha muito só para o seu, e eles não discutem, eles não questionam. É bem isso mesmo que acontece. E eu consegui que eles parassem para pensar um pouquinho. Eu fiquei com medo no início das entrevistas, até de encontrar alguém que falasse assim, não quero responder. Até sobre aceitação e pertencimento lá ao grupo, tive uma professora que ela falou assim, olha, eu vou responder para você assim, sim, sim, não. Agora, não me pergunte o porquê, que eu prefiro não responder. Então, é uma rede muito fechada, a mãe dela é diretora, eu entendo, sabe? Mas, assim, foi significativo para mim, vai ser para eles. A partir do momento que eles também tiverem contato com o trabalho, às vezes vai motivar eles no sentido de dar mais voz à educação física dentro das unidades que eles estão. Eu acredito isso. E esse é o maior benefício para a gente aqui. E as reuniões que a gente consiga fazer, assim, vai ser um reflexo disso. Eu acho que a gente está buscando mesmo ressignificar a área aqui no município. É um município muito pequeno, muito pequeno. Então, se a gente se unir, né, a gente é só 8, imagina, 8 professores e 100% dos professores de educação física daqui. Vai ser, eu acho que muito proveitoso, muito significativo para todo mundo, se a gente conseguir mesmo se reunir de alguma maneira, que seja 4, que sejam 2. A gente já está fazendo alguma coisa, entendeu? E o reflexo vai ser na nossa escola, nos nossos alunos, né? Agora, em relação ao mestrado profissional, eu acho que eu posso falar, como todo mundo falou, que mudou muito a atuação docente nossa, o jeito que a gente enxerga. Eu entrei dando um tipo de aula, eu saí outra pessoa. Não é nem dando outra aula, é outra pessoa. É uma coisa que, se eu te falar que eu consigo explicar tudo em palavra, é mentira, porque vai estar faltando alguma coisa. Então, ele conseguiu despertar na gente alguma coisa do nosso do nosso ser professor. Aguçou, inquietou, cutucou, sabe? Tinha coisa, eu entrei pensando uma coisa e saí pensando outra. E olha que delícia a formação continuada, né? Eu estou buscando por algo a mais. E eu achei esse algo a mais. Eu quero continuar buscando esse algo a mais, entendeu? Eu acho que colaborou em muito para todo mundo, em todos os sentidos, até da própria vida pessoal, vou ser bem sincera. Olha só, quando que a gente esperar tá fazendo uma defesa desse jeito? Por exemplo, tá discutindo sobre educação física nesse universo da educação que está aí, né, nesse teor político que dispensa comentários, e a gente tentando ressignificar uma área de educação física que transforma a vida dos nossos alunos. Eu acho que, assim, é o que eu te falei, tem coisa que a gente não consegue explicar. Eu tentei uma vez escrever, não consegui, porque no trabalho até eu cito alguma coisa sobre o todo conseguido, alcançado, produzido, entendido, era um monte de coisa com barra no meio, é bem isso mesmo. Bom, esse movimento mesmo tem que gerar em nós, sempre pensar em melhorar e para frente seguir. Parabéns, tá? É importante, né, ver que você está buscando, né, melhoria para a área, melhoria do seu trabalho, que ele possa se refletir e perdurar por muito tempo aí na rede que você está, né, que você veja mesmo que valeu a pena, que continua valendo a pena aí na sua vida, no seu exercício profissional. Parabéns pelo trabalho, Yara e Fálica. Né? Valia, eu te agradeço imensamente pelas contribuições, pelos apontamentos, pela pessoa, adorei tudo da qualificação, adorei tudo da defesa. Então, eu espero agora todo o material para eu conseguir fazer tudo que você me pede, né, para não decepcionar nessa parte. E se você me permitir, eu vou mandar, então, o produto final para você dar uma olhadinha antes de eu mandar para a arte. Pode mandar sim.
Obrigadão. Eu dou uma olhada. Obrigada. Obrigada, Aline. Muito querida, você, agradeço imensamente pelo seu olhar, pelo seu carinho de olhar assim, pontos bem importantes. A gente tem ciência assim, da importância do memorial, a gente chegou até a pensar em tirar, mas eu particularmente achei que não era viável, porque a gente já tinha discutido que era importante a gente falar daquele lugar que a gente está, mas também se colocar. Não é só olhar, né, falar do outro, né? Eu falava isso para a Thalita. Só que assim, a gente sabia que é uma fragilidade do trabalho que precisa ser trabalhado agora, precisa. Isso. Muito obrigada por ter colocado de modo tão assim, tão bem, assim, até de modo carinhoso, mas a gente sabe que é da importância desse material na relação, claro, no diálogo com os professores, até para construir, né, esse processo, né, de transcender, de se perceber no processo, né, como a Thalita está colocando agora, que tem muita coisa ainda muito material ainda para filtrar, eu acho, como você veio, né, apontando. Então, eu agradeço, sim, pela sua leitura competente, uma pessoa que conhece bem a área, né, isso para nós é bem importante, tá, Aline? A gente vai procurar você também para falar do produto. O produto a gente teve uma única conversa essa semana, a gente não sabe muito bem se vai chamar esse guia, como é que vai ser isso para não ser uma receita de bolo, mas eu acho importante, sim, um documento, assim, que tem, assim, pontos, referências importantes para as pessoas se pautarem, para poder ampliar, né, o universo de cada um, para aquele grupo, para aquele momento, né. Eu acho que o produto vai fazer, sim, esse diálogo, que seria o objetivo específico, eu também concordo com você, que eu acho que confunde, mas esse diálogo com esse grupo, eu acho que esse produto pode trazer essa perspectiva, que eu acho que ele pode sair desse objetivo específico e ir para essa perspectiva mesmo, né, da ação desse trabalho na rede, na própria rede, né. Obrigada, Thaline. Se quiser falar mais alguma coisa. É isso. Tá bom. A gente vai passar agora para o professor Glauco, depois a gente pode retomar algum ponto, se vocês acharem que vale a pena, tá bem? Muito obrigada, Aline. Até daqui a pouco, então. Então, vamos lá, então. Convido, então, para falar com a gente o professor Glauco, professor aqui do nosso departamento. Bem-vindo, Glauco. Agradeço muito a sua importante participação na leitura desse trabalho. Afinal de contas, está bem próximo aí da sua atuação, né, do que seja pesquisa, do que você vem fazendo, né, e já fez, tá bom? Com você a palavra, Glauco. Tá? Até daqui a pouco. Vou desligar aqui meu microfone. Tá, joia. Bom, eu quero agradecer a Thalita, a Yara, a Aline, né, para a gente estar junto aqui, compondo essa banca. E antes de começar a falar alguma coisa do trabalho, eu quero destacar a participação de algumas pessoas aqui, né, que estão assistindo. Então, eu vou citar o nome de cada uma delas, porque eu acho que é importante, né? Então, a Adra, que participou bastante das bancas, a professora Aline, a professora Daniela, nossa parceira aqui do ProF, junto com o professor Osmar, né, que eu sempre faço questão de ressaltar. O Júlio, Maloá, Márcio, Sabrina, eu acho que eu não conheço. Enfim, quero destacar aqui que estava assistindo a Elis Regina, que é uma ex-aluna da Unesp de Bauru, e eu vejo aqui a Jéssica Travassos, que, se não me engano, é a nossa querida Piauí, né? Então, eu fico muito contente em saber que tem bastante gente... Sabrina, o Osmar identificou aqui. Já lembrei quem é, Osmar. Então, é isso, né? Muito importante que várias pessoas estejam participando, assistindo e prestigiando o trabalho. Eu quero, segunda coisa, na verdade, destacar que eu assino embaixo absolutamente tudo que a professora Aline falou. Muito do que ela falou eu anotei aqui, a gente vai passar de novo, você vai ver isso. Como eu sempre faço também, depois eu mando para você e para a Yara as minhas anotações, né, porque eu acho que ajudam, a gente não fala tudo, nem dá tempo, né, precisaria de 2 horas cada um, né, Aline, para fazer isso, mas aí eu passo depois o material para vocês, porque ajuda muito, né, assim como a gente, quando recebe o material, também é fundamental. Então, assim, eu tenho aqui, eu vou estar colocando na tela, né, o meu parecer, e aí vou, em alguns momentos, remeter ao texto e a gente vai indo para lá, tá?
Então, eu começo, Taita, dizendo o seguinte, a temática do seu trabalho é pertinente e interessante. Fico com a impressão de que, em alguns momentos, e esse em alguns momentos é importante, eu vou falar já por quê, você procura ampliar a ideia de planejamento. Né? Ampliar no sentido de considerar elementos que, muitas vezes, o próprio professor não considera ou não percebe que considera, como documentos gerais, específicos da escola, formação desses professores, inicial e continuada, né? E aí o questionamento de como que o município pode contribuir com a educação, com a formação continuada dos professores, né? As estruturas das escolas, uma coisa importante, participação dos professores nas discussões das questões do dia a dia da escola, através de reuniões pedagógicas, reuniões com os pais, etc. Então, assim, em alguns momentos, eu fico com a impressão de que você tenta ampliar a ideia de planejamento envolvendo todas essas questões. Mas, em outros momentos, eu falo assim, eu fico com... aqui ela deslizou. Aqui ela volta naquela coisa de que o planejamento é uma coisa meio rígida, que você faz só no começo do ano, porque o dirigente exige. E me preocupou isso quando você comentou agora no final, que a Aline perguntou, a respeito do produto. Você falou, eu esqueço de colocar o nome da escola, ou o ano, sei lá, alguma coisa assim. Claro, isso é importante, sem dúvida, né? Mas acho que, em hipótese alguma, o seu trabalho e, consequentemente, o seu produto educacional devem focar nisso. Né? Eu acho que pode até ter lá, no finalzinho do produto, um modelinho, alguma coisa, mas, assim, 1% do trabalho, né? Não tudo. Eu acho que o importante, o fundamental se você de fato está procurando ampliar o conceito de planejamento, como eu acho que em alguns momentos você procura fazer isso, mas nem sempre isso está claro no texto, aí são duas coisas. A primeira, precisa costurar melhor isso no texto, né? E a Aline, a gente já tinha comentado na qualificação, e a Aline falou agora, e eu reforço, a ideia de... Aí, Regina, voltando aí. A ideia de fazer ligações de parágrafo entre um capítulo e outro, entre uma seção e outra, é fundamental, para que não fique uma revisão perdida, né? Você falou disso porque tem que falar, porque preciso ter um embasamento. E aí, junto com isso, a questão de você se colocar. A Aline também deu essa dica, né? Quer dizer, você apresenta os autores desde a revisão. Se apresenta o que o autor tal disse, ok, beleza, ele que disse. Mas aí depois você pode e deve, a pesquisa qualitativa permite isso, né? O mestrado profissional busca isso, que vocês se coloquem o tempo inteiro. Então, você não é fazer uma análise de dados, mas fazer uma análise do material que você está escrevendo. Então, quando um autor fala que o planejamento é bom, é importante por causa disso, disso, daquilo, você deve se colocar depois da fala desses autores, né? E aí tem a ver com que tempo verbal, né? Tempo verbal se você fala na primeira pessoa, na terceira pessoa, né? Então, tudo isso é importante ao longo de todo o texto. E junto com isso, tendo como pano de fundo a ideia que você, autora do trabalho, tem de planejamento. Tá? Então, assim, eu vou insistir com o que eu estou falando, porque eu acho que é fundamental. Às vezes eu fico com a impressão muito bacana de que você está querendo ampliar a ideia de planejamento para você, para os professores, para o seu trabalho. Outras vezes eu acho que não, cai na coisa técnica, específica. Então eu acho que tem que tomar um cuidado. Se você tiver essa preocupação como pano de fundo do seu trabalho, eu acho que ele vai dar um salto muito grande. E aí a gente tem essas estratégias, né? De escrita, tem estratégias de parágrafo de ligação, de você se colocar, de você tá falando de uma coisa, mas quando retoma alguma outra, você lembra o leitor disso. Olha, como nós já tratamos no capítulo anterior. Quer dizer, você vai sempre chamando o leitor para a lógica que você quer dar para o texto. Né? Então, isso é fundamental em qualquer trabalho. Okay? Porque senão fica aquelas coisas, um monte de parte. E aí cabe aos dados ou cabe às considerações finais salvar o trabalho. E aí eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que vale a pena você ter essa preocupação, porque aí sim eu acho, aí seu trabalho, de um modo geral, né, vale a pena porque você vai resgatar um conceito, nem sei se essa expressão é válida aqui, mas eu acho que sim, um conceito ampliado de planejamento. Né?
e levar isso depois para o seu produto. Quer dizer, você não colocaria manual, como o Pedrinho colocou e a gente vai mudar, né? Não colocaria coisas muito técnicas, porque senão é aquilo, né? A gente critica, se a gente coloca isso como título, o professor vai pegar e falar, bom, eu vou ver aqui o que é para seguir, né? E não é essa a ideia. Se você conseguir organizar alguma coisa aqui no produto também, a partir do trabalho que você fez, que resgate ou que trate dessa ideia de ideia ampliada de planejamento, aí o professor vai ler lá no produto, duas páginas, sei lá, aí já começa a mudar um pouco a coisa. Então, planejamento não é só preencher documento, preencher planilha, fazer isso, fazer, né? É tudo, é o meu contexto, é a minha formação inicial, que não é completa, nenhuma né? Uma é melhor, outra é pior, mas nenhuma. A necessidade da educação continuada, e aí você tem como, depois, cutucar, cobrar o município. Se você só passa por isso lá no item da formação profissional, eu não me lembro lá no capítulo da revisão que você faz disso, fica difícil resgatar, né? Fica difícil de você, como você vai falar no último parágrafo do seu trabalho, das considerações finais, que esse documento vai chegar nas autoridades. Mas vai chegar como? Né? Quer dizer, eles vão receber isso como? Então, você tem que ter um texto bem articulado para que, inclusive nas considerações finais, né, estejam bem indicadas, ponto a ponto, tópico por tópico, para que o professor se localize ali, o professor sujeito da pesquisa, o professor que não fez parte da sua pesquisa, os dirigentes que estão envolvidos aí no seu município, né? E, obviamente, você, autora do trabalho. Porque, senão, fica mais um trabalho, fica mais uma coisa, e aí, assim, a contribuição, né, vai ser pequena. Vai ser um trabalho que quem vai ler? O professor que dá entrevista, talvez porque ele tenha curiosidade de saber o que você aproveitou da entrevista dele. Eu quero me localizar ali, eu quero saber se eu sou o P1, o P5, o P3, enfim, né? Agora, precisa ser algo para além disso, né? E ao ler sobre o planejamento, que ele compreenda, e você precisa mostrar isso ao longo de todo o trabalho, que planejamento, de fato, é uma coisa mais ampliada, que envolve tudo isso que você abordou de forma fragmentada no seu texto, tá? Então, precisa ir costurando isso ao longo dos capítulos, ao longo do texto, com parágrafos de ligação entre uma parte e outra, com você se colocando, se posicionando, como a Aline falou. Eu acho que se você conseguir fazer isso, eu acho que o trabalho melhora, sei lá, muito, né? E eu acho que aí vai ser o grande ponto para você depois deitar e rolar no produto, tá? Agora, se ficar do jeito que está, vai ser um trabalho sobre planejamento, que fala sobre a importância do planejamento, que fala sobre formação inicial, mas que difícil de avançar. Então, eu acho que... E aí a coisa está na tua mão, né? Não sou eu que vou fazer, não vai ser a Aline, não vai ser a Yara. É você que tem que, a autora do trabalho, se perceber nele e costurar, estou chamando ela de costurar tudo isso. E tudo isso deve ser feito, né, inicialmente, antes dos dados, né? Para depois você ter mais facilidade, flexibilidade, autonomia para dialogar com os dados, né? Então, eu acho que, assim, ninguém está falando que é fácil, mas o segredo é esse, né? O segredo para qualquer trabalho, eu diria. Estou dando exemplo do seu. Então, se conseguir fazer isso, eu acho que o trabalho avança muito. Senão, ele vai ficar muito fragmentado, né? E aí vai ser difícil até para você fazer um produto relacionado a ele. Tá? Então, essa é a minha, sei lá, minha dica, minha sugestão, minha grande sugestão. Eu nem sei se é tão grande assim. Tudo bem? E aí eu gostaria de te ouvir agora, qual é a tua ideia de planejamento? Objetivamente, o que você... Glauco, eu quero que você entenda que, para mim, planejamento me fale aí em 3 linhas. Em 3 linhas eu falei lá no começo do texto. Mas eu quero saber agora. Olha só, o que eu penso que é planejamento para mim. Glauco, eu foco no que eu quero. Esse negócio de focar é complicado, porque foi né, já trabalhado no texto. Mas eu penso no que eu quero buscar com os meus alunos, mas eu também preciso fundamentar isso. De onde que eu estou tirando isso? Né? Os meus alunos, nessa idade, eles precisam trabalhar o quê? Eles são aptos a fazer o quê? Então, eu penso no que eu quero trabalhar com eles, sim.
E eu vou aí buscar os meios para alcançar isso. Só que disso depende de uma organização de uma série de coisas. Eu tenho que considerar comportamento, tempo, material, espaço, inclusão, enfim. Então, considerando tudo o que, todas as intercorrências que podem acontecer na minha aula, eu sabendo o meu objetivo, eu vou tentar trilhar esse caminho aí, e pensando no que os meus alunos vão conseguir fazer. É uma parte burocrática, e eu preciso, Thalita, eu tenho a necessidade de escrever o meu planejamento. Eu preciso. Por isso que eu comentei até com a Aline que eu identifiquei no meu pontos que estavam me incomodando, porque tinha coisa que eu estava deixando passar. E isso estava me incomodando. Então, aqui é comum eles usarem o mesmo planejamento para todas as turmas. Eles aumentam ou diminuem, né, o grau de dificuldade, eles usam. Eles usam o mesmo planejamento todo ano e modificam alguns pontos. Eu não gosto disso. Todo ano eu faço um. Então, essa inquietação é minha mesmo. Mas, tentando responder a sua pergunta, dentro dos meus objetivos todos, que eu quero trabalhar com o meu aluno, pensando na formação dele, eu penso num sistema de organizar esse percurso aí. E depois eu tento me avaliar nele. Tá. Então, assim, tomar muito cuidado para não dar destaque que o planejamento é só uma coisa burocrática, como você acabou de falar. Ele é também burocrático. Ele é também. Né? Mas ele não pode ser só. Não. Porque se eu coloco que ele é só burocrático ou que ele tem um peso muito grande, por que o professor vai se envolver de uma forma diferente? Sim. Ele vai te dar a desculpa do seguinte, não, mas na minha aula, no planejamento é burocrático, eu faço no papel e pronto. Na minha aula eu faço diferente. Então, assim, eu acho que a grandeza do teu trabalho e a dificuldade dele é mostrar para o professor isso. Quer dizer, que, eu vou repetir, que envolve a formação inicial de cada um de nós, né? Que envolve a formação continuada que, pelo que você fala, não tem tido no município, então você precisa abrir essa brecha para depois falar e cobrar isso do município. Entendi. Né? Cobrar verdade... de forma bacana, de forma educada. Já tem um indicativo aí de uma mudança, como você falou, né? Agora para esse ano. Então, isso já é importante. Aproveitar isso, porque chegar de sola não vai resolver o problema, ao contrário. Então, assim, aproveitar, inclusive, essa brecha que está tendo, né, para que você possa expor o seu trabalho, possa apresentar. Agora, se ficar na coisa só do burocrático, aí a gente não avança nunca com a ideia de planejamento. Entendi. Né? E eu acho que o pulo do gato do teu trabalho tem que ser esse, né? Ok? Considerar todos esses aspectos que você, em alguns momentos, aborda no trabalho, mas acho que precisa amarrar para poder ter essa visão, né? E aí que eu estou insistindo. Quando você for chegar no produto, você ter ali 1, 2 páginas, sei lá como você vai fazer, essa noção ampliada, que eu estou chamando, né, de ampliada de planejamento, para que o professor... tá. Então, planejamento não é só cumprir uma tarefa burocrática, é também. A gente tem, né, professor universitário, todo semestre, preencher o plano de ensino das disciplinas e vai para o sistema. A gente faz isso também, né? Às vezes você copia do ano passado, às vezes você muda só um negócio, mas assim, o importante é que você pense sobre aquilo. Por que eu não estou mudando do ano passado para esse? Porque o ano passado foi assim, foi assado, foi legal, foi bacana, me atende, né? Não mudar também não é crime, né? Não está errado. Agora, eu preciso sempre refletir por que eu estou mudando e por que eu não estou mudando. Para além de uma obrigação burocrática que a gente tem que fazer. Né? Então, eu acho que é aí que está o grande lance. Né? E você amarrando isso, levar isso para o produto, porque daí eu acho que chama a atenção do professor. Tá? Ou pode chamar, né? Não dá para a gente ser ingênuo de achar que todo mundo vai adorar o seu trabalho, que todo mundo vai ler com profundidade, que todo mundo vai achar... Não, vai ter gente que vai ler e vai falar, ela não falou o que eu queria que falasse, como você também comentou em algum momento, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, mas é importante que você tenha, que você apresente essa ideia, né? E aí eu acho que é o avanço, porque senão a gente fica reproduzindo lá as ideias do Pereira, do Moreira, Pereira, enfim, dos autores que você utiliza e tal, e aí, né, não avança muito nesse sentido. Ô, Glauco, diga.
eu só vou fazer uma observação. Nas entrevistas, acabou surgindo essa necessidade da formação continuada oferecida pela rede, Claro. porque a rede oferece constantemente aos professores de sala, os PEB 1. Então, a cobrança aqui existe no sentido da educação física, que em quase 10 anos que eu estou aqui, nós tivemos uma. Uhum. Então, assim, existe para os outros, então a cobrança que exista para nós também. Sim, sem dúvida, claro. E para isso vocês precisam se unir, né? Eu lembro da gente ter conversado na qualificação, não sabia muito bem o que ia fazer ou não. Eu acho que é isso, porque não dá para chegar com a bandeira, a gente quer ser igual aos outros, né? Não dá para ser isso. A gente precisa mostrar um entendimento mínimo no caso aí, entre aspas, da categoria, uma compreensão para depois poder pleitear, né? Porque senão fica uma briga sua, uma briga do outro colega, não dos professores de educação física do município e tal, né? E que não é fácil, até porque os dirigentes mudam com certa frequência, né? A política faz com que isso aconteça, etc. Tal. Mas, enfim, vamos lá para a gente poder avançar um pouquinho aqui nas observações. Uma sugestão para cada página inicial do isso aqui é uma coisa técnica, que eu acho que é um detalhe, mas que eu procuro falar para os meus orientandos, nem sempre eles fazem, mas eu acho que é isso aí. Cada vez que você terminar uma página, então, assim, duas coisas, né? As duas páginas iniciais, antes da introdução, do texto propriamente dito, elas estão separadas por uma página em branco. Porque não tem ideia, né? Então, tanto é que você vai ver, você começa a introdução, se não me engano, na página 19. Não faz nenhum sentido isso, né? Você põe a capa, você dá uma página de espaço. Aí você dá a contracapa, outra página de espaço. Então, assim, vai precisar rever tudo isso, né? E aí uma dica para cada página, principalmente nessas páginas iniciais, né? Pré-textuais que chamam, terminou lá São Carlos 2020, dá um quebra de página. Vai no Word e coloca lá, inserir quebra de página, pronto. Porque se você alterar alguma coisa naquela página, você não altera o que vem pela frente, né? E isso sempre, isso quando você terminar cada capítulo, faça isso, não fica dando enter para mudar de página. Por quê? Você mudou alguma coisa do texto, o que iria começar inicialmente no início da página seguinte, vai começar na metade. Tá? Então, acabou o último parágrafo daquele capítulo, dá lá, inserir quebra de página. Pronto, lindo, maravilhoso, começa na outra página. Porque você pode mexer nisso e nunca vai alterar o outro bloco. Tá? Então, é uma coisa tonta, mas é importante porque... Você vai ver, como eu fiz anotações no texto, você vai ver que vai estar tudo desconfigurado, né? Muito por conta disso, tá? A outra coisa, né, que está nesse bolo aí de formatação por enquanto, a formatação das páginas. Tem página que aparece no canto direito superior, que é onde deve aparecer, e a formatação que eu recebi tem lugar que está no canto esquerdo superior. Tá? Não sei... O arquivo que eu recebi está assim. Então, tem página, se não me engano, a par está do lado direito, onde tem que ficar, e a ímpar, a seguinte, está do lado esquerdo. Então, eu falei, cadê a página? Eu fui procurar para anotar alguma coisa e não acho. Então, eu marquei aqui, é uma coisa que você tem que rever também, ok? Só para lembrar de tudo isso. Uma coisa que a Aline comentou também, e eu marquei aqui, ó. Necessário, desde o resumo, mas não só no resumo, que você mude o tempo verbal, né, do seu texto. A gente sabe disso, né? Vocês, e todo mundo faz isso, vocês foram construindo o texto ao longo do curso do ProF, né, do mestrado profissional. Em algum momento vocês tinham que entregar uma parte, outra época entregar outra parte, etc. Tal. E até a qualificação, isso era meio que um projeto. Então, assim, tempo verbal. Eu pretendo fazer, será feito, será realizado, etc. Tal. Agora, ou a partir de agora, você já fez seu trabalho. Então, o tempo verbal muda. Né? Ou o objetivo do trabalho ele não será mais, porque já foi feito, ele ou ele foi, tá? E isso ao longo de todo o texto. Eu marquei, não vou lembrar agora, mas eu marquei no seu texto quando eu percebi isso, né? Tá? Então, tem que ter clareza, e para fazer isso, o fato é o seguinte, não é mais um projeto, é uma dissertação pronta que eu estou corrigindo. Então, eu já fiz a revisão bibliográfica, eu vou corrigir algumas coisas,
eu já fiz a pesquisa de campo, já fiz as entrevistas, tá? Então tem que mudar o tempo verbal, ok? O que mais? A paginação eu já falei. Uma coisa que você comenta por 2 vezes no trabalho, na página 20 e na 28, e você comentou também na sua apresentação, eu acho que você está correta, mas eu acho que precisa explicar um pouco isso, é o seguinte: a educação física passa a ser obrigatória na LDB de 71, e depois, como componente curricular, em 96. Isso é uma coisa, Tati, que precisa ser muito bem explicada, porque, na verdade, em 71, ela era obrigatória como atividade. É que na revisão, né, eu trato da diferença de atividade e componente. Na apresentação não tratei, né? Enfim, eu não tenho essa clareza do texto, tá? Eu marquei aqui, depois você dá uma olhada, deixa bem, eu marquei lá no seu texto, né? Deixe bem claro isso, né? Com a 5692, o que aconteceu foi que a educação física era uma atividade, e o que acho que vale a pena, em um parágrafo, numa nota de rodapé, sei lá, você explicar o que é isso, né? A Aline sabe, a Yara sabe, você sabe, eu sei. Talvez o professor que você entrevistou não saiba, e talvez a grande parte dos leitores do seu texto não saiba. Então, por que era obrigatório, mas todo mundo fala que é obrigatório agora, em 96, com a LDB nova? Não. Era enquanto atividade, e quais as diferenças de ser atividade e de ser componente curricular. Eu não me lembro dessa clareza no seu texto, tá? Então, dá uma olhada nisso também, porque eu acho que é fundamental, né? E uma outra coisa, né? Até comentei isso na banca da Carol no sábado passado. Em 96, com a nova LDB, de fato, a educação física se torna componente curricular da educação básica. Mas só em 2001, 5 anos depois, que entra a palavrinha obrigatório. Então, veja como é diferente você falar em 1971, educação física é obrigatório, mas aí depois, só em 2001, quer dizer, 5 anos depois da atual LDB, é que entra a palavra componente obrigatório, né? E um dos textos do Evandro e da Pereira, eles tratam disso, inclusive, né? Tem ali as leis, etc, tal, então é tranquilo de fazer isso. Mas pense o seguinte, eu estou escrevendo esse texto para alguém que está lendo sobre isso pela primeira vez, então seja o mais clara possível nessa distinção do que foi obrigatório em 71 e do que é obrigatório agora em 96/2001, tá? Porque a gente levou 5 anos para colocar a palavrinha obrigatório na LDB. Ok? E isso não é por acaso, né? Isso tem implicações por conta disso, tá joia? Sim. E aí eu pulo, né, para o capítulo 3, que é de metodologia, trajetória metodológica, e eu vou avançar aqui no seu texto, para não... Tem outras coisas ao longo dele, viu, Tata? Mas que eu não vou ficar assistindo muito agora, até porque a Aline já indicou e depois eu te mando o trabalho, tá? Mas, enfim, eu comecei assim, ó, sugestão de organização, né? No capítulo 3, trajetória metodológica. Retomar o objetivo do seu trabalho, escrever aquilo que a Aline falou, escrever sobre pesquisa qualitativa, depois sobre pesquisa participante, depois sobre os instrumentos de coleta de dados. E aqui, exatamente o que a Aline falou para você. Você tem tudo isso nesse capítulo, mas de forma muito bagunçada. Para mim, ficou claro, é assim, né? Eu vou repetir. Vocês tiveram, ao longo do curso do ProF, que vocês foram fazendo atividades para ajudar a construir até no trabalho que nós estamos avaliando agora, né? Então, assim como tem a ver com o tempo verbal, que eu comentei anteriormente, tem a ver com essa estrutura organização, tá? Então, é aquilo, tem uma lógica. Comece, nesse caso, do mais amplo para o mais específico. O que é o mais amplo? Pesquisa qualitativa. Fale um pouco sobre ela, diga alguns autores ali e tal, beleza. Sempre associado ao objetivo do seu trabalho, que é uma coisa específica. Depois, fale da pesquisa participante, né? Que eu acho que é bacana, eu acho que é legal. Eu lembro da gente ter conversado um pouco sobre isso, inclusive na qualificação, né? Hoje você tem, como orientadora, uma quase especialista nessa temática, né? Porque o filho da Yara estuda isso, e aí, com certeza, ela
trata dessas questões, né, de pesquisa participante, observação participante, educação popular, que trabalha muito com isso, né? E aí eu também faço a mesma correção que a Aline fez em relação à observação participante, né? Primeiro, sobre observação, que você não faz observação, então isso não tem que estar presente no seu texto, e menos ainda a observação participante, tá? Então, como a Aline falou, né, você está explicando ali e tal, essa explicação você deleta, porque não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Então, tire essa parte de observação participante, porque você não faz nem observação e menos ainda observação participante, porque não é o que você se propôs a fazer, tá bem? Sim. E aí, aquela coisa que a Aline já falou, né? Você, no começo, fala dos instrumentos, depois você tem um tópico solar, então reorganize isso, né? Dê uma sequência, a sequência lógica é essa, né? Começar do mais amplo para o mais específico, pesquisa qualitativa, pesquisa participante, instrumentos de coleta, fale sobre cada um deles, fale com clareza do memorial descritivo, né? Acho que a Yara comentou alguma coisa que vocês tinham, eventualmente, em algum momento, pensado em retirar, eu, hipótese alguma, retiraria, né? Eu acho que é fundamental no seu trabalho. Enfim, vai seguindo essa construção, né? Porque senão fica vai, vem, vai, vem. Outra coisa também que a Aline fala, e eu concordo, não faz sentido tanta informação, talvez nenhuma, sobre o município, né? Porque elas não ajudam em nada, talvez ali um parágrafo ou dois, para falar alguma coisa, o município tem essas características, só para a gente ter uma noção, mas não mais do que isso, não precisa colocar o mapa, não precisa colocar, né? Porque isso você não vai ocupar no seu trabalho depois, então fica uma coisa meio perdida lá. E uma coisa que você respondeu para a Aline, que é importante, nessa parte da metodologia, você coloca, inclusive, o nome do município, né? Quer ver, ó? 3.1.1, município de Tambaú. Então, de novo, você falou para ela, eu retirei isso, mano, o trabalho que a gente recebeu está com ele aí. Então... foi depois das defesas, né, Glauco, da sugestão lá, que alguém já recebeu de tirar o nome da cidade, foi depois disso que a apresentação hoje já não tinha o nome da cidade e a gente vai tirar do trabalho o nome da cidade. E a mesma coisa em relação ao anonimato, que a Aline também falou, de você não colocar o nome do professor, né, mas colocar lá o P1. Ou, uma coisa, se te interessar, mas acho que não é necessário, o que a gente às vezes tem feito, mas informa isso, é usar nome fictício. Né? O cara chama de verdade João e você chama o cara de Pedro, tudo bem, mas você tem que explicar isso, ok? Agora, para evitar isso, coloca lá como você já fez, P1, P2, P3 e acabou. Tá? Você comentou, você respondeu para a Aline também, que as entrevistas estão só para vocês, eu vou retirar. Minha sugestão, não retire as entrevistas da parte final do seu trabalho. Né? Deixe lá. Só faça essa correção de tirar o nome do professor e colocar lá P1, acabou. Tá? Porque é importante, tal qual o seu memorial, né? É importante para a gente ler, né? Para o leitor que quiser ver, leia principalmente o memorial, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas não utilizam muito, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Então, só corrija isso lá no final, mas mantenha, né? Minha sugestão é essa. Claro que você e a Yara que vão resolver, mas eu faria isso. E outra coisa que a Aline falou, que eu destaquei também, que eu acho que é importante, duas outras coisas, né? Fazer um quadro com as características do sujeito da pesquisa, eu acho que isso é importante, porque a gente consegue visualizar, né? Então, pegue os tópicos que você perguntou para o professor e coloque lá, formação, universidade pública ou particular, e coloca P1, um xizinho, sei lá, universidade pública, particular. Porque aí, no quadro, a gente visualiza, tá, são poucos professores, né? Diferente do Júlio, que eram 20 e tantos professores, fica até ruim para visualizar, né? E a gente não encontrou uma forma melhor. Mas no seu caso, que são poucos professores, isso você vai lá, bate o olho, tá, o P1 é o que fez isso, o P3 é aquilo, porque os gráficos são bacanas, são bonitos, mas não ajudam muito nessa leitura, tá? E aí outra coisa que você perguntou para a Aline, tira os gráficos? Não sei, veja com a Yara, mas talvez, nesse caso, gráfico de barra seja melhor para visualizar do que o gráfico de pizza. Talvez, né? Veja, se quiserem tirar, tirem. Eu acho que pode deixar. Acrescente esse quadro, mas, enfim, tudo isso é uma coisa a ser conversada. Até não, tem que tirar, tem que deixar.
Mas pensa nisso também, colocar em alguns casos gráfico de barra, sabe? As barrinhas, né? Eu acho que ajuda muito nesse caso específico seu, tá? E a outra coisa que eu acho importantíssima, também foi comentado pela Aline, é o seguinte, você tem 7 professores, P1, P2, P7, e você tem a P8, que é você. Então, no quadro, você vai ter, e ao longo do texto, você vai ter 8 professores participantes, tá? P1, e aí a minha sugestão, P1, P2, P7, e a minha sugestão é você a PP, professora pesquisadora. Tá. Tá? E aí é uma sugestão só. E aí você tem, então, são 8 sujeitos sujeitos da sua pesquisa, tá? Os 7 professores responderam a entrevista, bacana, legal, você não tem como fazer isso. Né? Responder a pergunta para você mesmo. Eu já vi trabalho assim, eu acho que força um pouco a amizade, entendeu? Né? E aí eu gosto muito da ideia do memorial, né? Enfim, e aí eu acho que é por aí, tá? E aí você pode, né, ou utilizar, como você fez, né, quando você tem excertos, trechos do memorial, ou usar MD, memorial descritivo, ou usar PP. Você já avisou antes que é a professora pesquisadora que é você. Ou PP barra MD, aí é um detalhe, tá? Mas é importante você se identificar e pense e considere que você é uma sujeita do seu trabalho, tá? Isso fica reforçado, né? Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, isso fica facilmente justificável pela própria proposta do mestrado profissional, tá? Não tem muito segredo em relação a isso, tá joia? Deixa eu ver aqui. Anonimar. Você coloca os nomes dos professores no anexo, já falamos. Aí vamos lá para o capítulo 4, né? Página 59. Você retoma o que você escreveu no capítulo anterior, que é como você fez a análise dos dados. Então, decida onde você vai manter isso, né? Se na parte da metodologia, lá, acho que é o 3.5, se não me engano, ou aqui, né, nessa parte, eu acho que deixa lá, e aqui você só fala, só retoma, basicamente, um parágrafo sobre as categorias, né? Que eu acho que vale a pena. Eu estou indo para lá para ver, para falar com mais propriedade. Peraí. Isso. Tá? Eu até coloquei, ó, isso já foi explicado no item 3.5. Okay? Então, não precisa repetir tudo de novo. É aquilo que a Aline falou, o texto vai e volta, então fica meio... Né? Pô, eu já li isso em algum lugar. Outra coisa que eu acho que a Aline falou, mas eu não sei se depois eu fiquei pensando em outra coisa e perdi um pouco. Mas eu acho que ela falou também. A própria organização do capítulo das categorias. Né? Então, por exemplo, quando você coloca lá no texto, dessa forma, as categorias aqui criadas foram 1, 2 e 3. Né? Bacana, legal. E aí você faz um texto corrido. Fundamental que você apresente aqui, então, por exemplo, 4.1, o nome da categoria, planejamento. Aí você fala sobre essa categoria. Essa categoria, papapá. E aí você trabalha com os elementos dessa categoria. A mesma coisa, quando você terminar de fazer a categoria 1, você faz 4.2, formação profissional. Eu indiquei isso aqui no seu texto, né? E segundo as normas da BNT, você tem que fazer isso com itálico, né? Para diferenciar do título do capítulo, que é em negrito. Então, tem toda uma lógica para fazer isso, né? Não estou pedindo isso só porque eu sou chato, tá? Porque tem uma mecânica, inclusive, para se fazer isso, né? Que ajuda na organização do texto e facilita. E, claro, fazendo isso, né? Reveja o seu sumário, tá? Sim. Faça tudo isso ao longo do texto e depois faça o sumário como penúltima coisa e a última o resumo, tá bem? Essa é sempre uma dica também. Outra coisa, aí sim que eu lembro que a Aline falou e eu concordo, né? Quando você vai fazer menção às falas do sujeito, mesmo ao seu memorial descritivo, também tem uma forma de fazer isso, né? Eu indiquei na sua primeira categoria aqui, depois eu não fiz mais, porque aí fica meio cansativo também, meio chato. Mas, assim, você vai usar os excertos da mesma forma que você usa uma citação ipsis literis ao longo do texto. Quando você reproduz lá uma fala de um autor que você usou lá, em destaque, espaçamento, recuo de 4 pontos, espaço simples, fonte menor,
a mesma coisa para todas as falas, excertos dos professores, tá? E mesmo do seu memorial descritivo. Porque você está dando, e a ideia é um pouco essa, né? Você está dando destaque para as falas dos sujeitos, da mesma forma que você deu destaque ao longo do seu texto para a fala dos autores que são importantes, etc, etc. É um pouco essa a lógica disso, tá? Então, eu deixei indicado aqui na primeira categoria e depois faça isso nas demais. E aí que eu também falei, concordo com a Aline, que você, ao longo da categoria, você vai falando de subcategoria. Eu acho que, como a Aline falou, você não explicou, eu acho que não precisa explicar, mas eu acho que você tira desse texto a primeira categoria, a ideia de subcategoria. Né? Na categoria 1, nessa parte, o professor falou sobre... Não precisa falar que é subcategoria. Tá? Fala sobre aquele tópico e faça um texto corrido, né? Eu acho que é mais legal, fica mais interessante para o próprio leitor, e aquilo, né? Sempre articulando uma coisa com a outra. Então, quando você consegue fazer isso, o texto flui e aí fica bacana, né? Agora é subcategoria tal, pum. Parece que ela não se relaciona nem com a subcategoria anterior, nem com a próxima. Não, vai fazendo um texto, mesmo que na sua cabeça tenha, por causa do roteiro da entrevista, né? Mesmo que tenha essa subdivisão, tá, mas é na sua cabeça. No texto, faça um texto corrente, né? Eu acho que é melhor, flui melhor para todo mundo. Tá bem? Uma outra coisa que a gente já falou e que eu acho que vale a pena aqui, né? Eu coloquei no texto, eu vou colocar para você. Finalizar as categorias, no seu caso são 3, sempre com algum comentário seu ou mesmo uma breve síntese dessa categoria, né? Você termina, se não me engano, as 3, ou 2 delas, com certeza, com um excerto de alguém. Né? Aquele negócio jogado. Então, assim, deixa aquele excerto lá, tal, e aí o parágrafo seguinte, que está finalizando aquela categoria, é seu, autora do trabalho. Aí, enfim, comente alguma coisa, com ou sem diálogo com a literatura, não interessa, mas, né, faça alguma coisa. Bom, nessa categoria, procuramos indicar as principais... Pronto, né? Isso tem a ver, de novo, com a ideia de que a gente já falou, da ideia de parágrafo de ligação, entre um tópico e outro. Porque senão fica perdido, né? Aí você fez, bom, e a seguir, vamos tratar da categoria tal. Pronto, você já induz o leitor para isso. Quando não tem, né, ainda mais quando quebra com um excerto, aí fica esquisito, falta a autora do trabalho, tá? Então, de novo, você precisa se colocar ali. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é algo que a Aline comentou também, né? Por isso que eu falei que eu assinava embaixo 100% o que a Aline falou, acho que eu estou só reforçando, não sei se estou falando alguma coisa diferente do que ela comentou. Mas, eu escrevi aqui, o diálogo entre os dados, e os dados são as entrevistas e o memorial descritivo, né? Com a literatura, vai diminuindo à medida que as categorias vão avançando. Isso não é bom, pois mostra a não conexão entre os dados coletados e a revisão que você fez. Tá? E qual é o problema disso? Fragiliza o seu trabalho. Né? Então, só para dar um exemplo concreto. Na primeira categoria, você faz, como tem que fazer, um diálogo, né? Você vai mesclando, fazendo um diálogo entre o que a bibliografia, que você já fez a revisão lá atrás, apresenta, e com as respostas dos professores. Perfeito, essa é a ideia. Essa é a mecânica da coisa. Tá? E, ao mesmo tempo, apesar de ser mecânica, essa é a dificuldade e essa é a outra grandeza do trabalho. Quer dizer, quando você consegue dialogar os dados que você coletou na sua pesquisa de campo com os dados da revisão. Mostra uma conexão. Quando lá atrás ficou uma coisa e aqui ficou outra, aí fica o texto fragmentado, o trabalho fica fragmentado e o leitor percebe isso, né? Então, eu comento com os meus orientandos, né? Chega nos trabalhos, transcreve as entrevistas, tal. Ok, agora vai começar o trabalho intelectual do pesquisador, que é pegar esses dados brutos, né? E dialogar com a literatura, né? Aí que a gente mede, não é só isso, né? Mas aí é um dos termômetros da qualidade do trabalho, tá? E aí o que eu coloquei, você faz isso na primeira categoria, poderia fazer mais, mas você faz. Você diminui isso na segunda categoria, e na terceira categoria não aparece nenhuma literatura, não há diálogo algum, né? São só
excertos, trechos das entrevistas, então fica uma categoria perdida. Você perguntou para a Aline, você acha que a gente poderia juntar as categorias? Eu acho que se você fizer como deve ser feito, né? As 3 categorias que você aponta ali, nessa perspectiva do diálogo com a literatura, você deve manter as categorias, tá? E você tem material para fazer isso. Agora, se ficar como está a 3ª categoria, aí ela fica sem sentido. Sem sentido, não pela qualidade dos dados, mas porque não teve diálogo. E aí, né? Mesma coisa que eu simplesmente pegar trechos das entrevistas que estão lá no final do trabalho e trazer para cá e pronto, não precisa, eu vou lá e leio as entrevistas lá. Ok? Então, eu acho que vai precisar dar um gás aí nessas categorias, nesse aspecto. Não é criar nada novo, num primeiro momento não seria tirar a categoria, juntar, não. Manter essas 3, me parece que são interessantes, mas explorar mais, e principalmente a 2 e a 3. Tá? A 3 não tem nenhum diálogo com a literatura, né? Eu dei uma olhada, nenhum. Então, eu acho que isso é o que eu falei, fragiliza o trabalho, né? Então, fica meio sem sentido, tá? E aí eu parto já para as considerações finais, tá? Então, deixa eu ir lá no meu texto aqui, peraí. É uma coisa também que eu acho que ajuda, não precisa seguir isso, né? Falo isso para meus orientandos, nem sempre eles fazem, né? E por isso que tem a banca também para puxar a nossa orelha. Eu começaria, tal qual na metodologia, eu começaria nas considerações finais, retomando o objetivo. Para você, e aí eu concordo também com uma outra observação que a Aline fez, importantíssima, na introdução, se não me engano, tem vários trechos de objetivos, não precisa ter aquela divisão, objetivo geral, específico, pega o objetivo geral, copia e cola, no resumo, na introdução, na metodologia, e agora nas considerações finais, copia e cola, fechou o objetivo, é esse? Copia e cola, porque assim, a Aline também chamou a atenção disso, acho que no texto do Júlio, se não me engano, enfim, porque a gente muda uma palavrinha, já pode mudar o significado do que você quer fazer. Então, fechou, o objetivo é esse? Toda vez. Então, o objetivo do trabalho você copia e cola. Do resumo às considerações finais. Tá? Então, é uma sugestão, não tem que fazer isso, mas eu acho que ajuda na organização começar a metodologia, a trajetória metodológica e as considerações finais dessa forma. Lembrando ou considerando, porque assim, você está, né, toda encharcada positivamente com o trabalho, mas o leitor nem sempre. Então, assim, qual que era mesmo o objetivo da tarde? Aí o cara tem que ir lá atrás, procurar, lá no resumo, lá na introdução. Não. Toda vez que você for resgatar isso, coloca lá, pronto. Legal. Então, eu começaria as considerações finais com o objetivo, considerando que o objetivo do trabalho é ou foi tal, né? Aí você começa a falar, a fazer as considerações finais, né? Eu marquei aqui também a ideia geral, né? Apresentar o que foi encontrado, discutido, analisado, e o que ficou faltando na realização do seu trabalho, tá? Aqui, para a questão de organização, talvez seja interessante que você faça, num primeiro momento, né? Eu gosto de texto contínuo, mas talvez para organizar no primeiro momento, faça por tópicos, né? O que você encontrou na categoria 1? Não precisa falar, na categoria 1, não. Faça isso para organizar, faça uma síntese, explore um pouco isso, legal. Aí, para organizar, você vai na categoria 2, e depois você tira isso, né? Na categoria 1, categoria 2 e tal. Mas só para organizar o teu texto. A ideia é a mesma do que a Aline e eu falamos, para você tirar lá da categoria, quando você fala subcategorias e tal, entendeu? Deixa o texto contínuo, né? Eu acho que vale a pena, fica muito melhor, mais fácil para o leitor. Mas retome todo o objetivo do seu trabalho e os tópicos que foram importantes, né? Para você resgatar isso, porque senão tem coisa que você retoma. Aí, de novo, eu vou retomar a minha primeira fala. Se, de fato, a tua ideia foi trabalhar com essa, que eu estou chamando aí de uma ideia ampliada de objetivo, retome isso, de planejamento, desculpa, retome isso aí. Né? Pensando na perspectiva que o planejamento considera a formação inicial, todos aqueles tópicos que eu falei estão anotados lá, né? A formação continuada, a estrutura das escolas, a participação e também o preenchimento de um formulário que é burocrático, etc., aí você deita e rola
nas considerações finais. Eu acho que isso é importante, né? Você ir resgatando o que você quis apresentar no trabalho. Porque esperar que o leitor faça isso é sério, né? E aí aquilo. Às vezes a gente não consegue fazer, a gente, porque a gente está acostumado a ler uma dissertação, né? Não porque a gente é melhor ou pior, mas se você não induz, e se induz entre aspas, positivamente, o leitor para aquilo que você quer, se você não chama o leitor para o seu texto, ele vai fugindo, vai esquecendo, vai perdendo interesse, e aí poucas são as pessoas que vão chegar no final dele, tá? Eu vou para a penúltima questão, mas a minha última questão a Aline já levantou, e eu já falei um pouco dela no começo, né? Concordo com a ideia do produto, né? Produto educacional. Então, tiraria essa ideia de um manual, de um roteiro. Ao contrário, né? Tente, e aí a Yara é bastante criativa, né? Pode te ajudar nisso, mas tente trazer para o produto uma coisa que chame atenção, uma coisa que fuja desse manual, dessa coisa mecânica, técnica, né? O primeiro é isso, acho que trazendo a ideia de planejamento como uma coisa ampliada. Isso eu acho que é legal, é fundamental. E depois traga alguns dados que indiquem isso, né? Que você fez, que você tem na sua dissertação, né? Aí você vai amarrando isso e aí tudo bem. Se você quiser colocar no finalzinho lá, entre aspas, um modelo de planejamento, ok. Mas que isso seja, como eu falei, 1% do trabalho, né? Não pode ser. Porque senão o professor vai pegar esse teu livreto, ou sei lá como a gente vai chamar, e ele vai querer ir lá para trás. Ah, tá, é assim que eu tenho que fazer meu planejamento? Não, professor. Entendeu? Não é assim. Eu acho que, às vezes, a gente tem modelos, etc., devem servir para ajudar, mas não pode servir como camisa de força, porque senão vira uma coisa burocrática. E é também, né? Mas eu preciso ter a liberdade de fazer o meu planejamento, porque a minha turma é diferente da sua. A turma desse ano é diferente da turma do ano que vem. E eu só vou saber disso, né? Todo mundo sabe teoricamente, mas na prática, quando eu estiver ministrando a aula. Mas eu faço o planejamento antes, né? E aí uma outra coisa que eu acho importante, que eu comentei também na defesa da Carol, sábado passado, né? Tal qual a avaliação. A avaliação normalmente fica no final dos trabalhos, né? No final do plano de ensino, no final do planejamento e tal. Então, a avaliação deve servir para avaliar o processo de ensino-aprendizagem do aluno e o trabalho do professor. Não perca nunca de vista isso. Porque se ela servir só para atribuir nota para o aluno, você foi bem, o outro foi mal, você tirou 10, o outro tirou 5, o outro tirou 0, e não servir para avaliar o meu trabalho, o trabalho docente, a avaliação já perdeu a função dela, perdeu parte da função dela. E com essa mesma lógica, com esse mesmo raciocínio, eu estou enxergando a ideia do planejamento. Quer dizer, em algum momento, eu vou ter que fazer o planejamento. É um planejamento, né? A ideia diz isso, o nome já diz isso. Eu vou fazer antes do trabalho, né? Mas ele deve servir para orientar o trabalho que eu vou executar, mas deve servir para orientar o trabalho enquanto eu executo esse trabalho e depois que eu executei esse trabalho, né? Eu, numa das disciplinas da graduação, Thalita, e você está cansada de saber disso, porque é professora, etc., eu dou lá uma aula de planejamento de aula, né? Na graduação, etc., tal, para licenciatura. E assim, para que serve um plano de aula? Ah, para preparar a aula. Todo mundo, ok. E ele serve para me orientar, para orientar a minha aula. E é por isso, e eu insisto muito com isso, nem sempre eles fazem, a maioria das vezes eles não fazem. Você fez o seu planejamento, seu plano de aula, leve o seu planejamento para a sua aula. Entendeu? Como? Se é anotação em caderno, se é folha, se é no seu tablet, não interessa. Mas você se dedicou para planejar essa aula, esse conjunto de aulas, e não faz sentido você chegar lá de mão abanando. Uhum. Isso, infelizmente, na nossa área ainda é pesado, é aquilo. Se você chegar com o seu caderninho, com a sua folhinha, mas você não sabe a aula que você vai dar, né? Você precisa disso. Eu preciso, porque eu planejei. Eu gastei um tempo, né? A minha aula, o meu processo de ensino-aprendizagem, a minha atuação docente, me obriga a fazer um planejamento e me obriga a levar esse planejamento na aula, porque senão ele vira uma obrigação que não serve para nada. Aí, será que eu coloquei essa atividade? Será que eu não lembro? Pô, leva. E eu estou me estendendo aqui, mas eu já vou parar, viu? É que eu me empolgo com isso. Eu dou exemplo disso para além
os professores dos outros componentes curriculares fazem isso direto. Quando tem um livro didático, ele fala assim, abre o livro na página 30 e vamos copiar os exercícios de multiplicação. Ele está fazendo isso. De repente não é o plano que ele fez no caderno dele, né? Mas ele está usando isso como referência. A gente, quando dá aula na universidade, usa muito o PowerPoint. Eu falo, esse é meu plano de aula. Eu sentei, planejei minha aula, montei esses slides, né? E estou apresentando para vocês. Por que isso? Para não esquecer de falar isso, para destacar o que é importante, né? Talvez vocês não percebam, mas o meu plano de aula é esse. São esses slides aqui. Então, eu acho fundamental, principalmente para quem está começando, faça o planejamento e leve na sua aula. Mas é feio. É feio para quem? Né? E para extrapolar, o músico erudito, o maestro de uma orquestra, ele está com como é que chama? A partitura ali na frente. Você fala assim, não é possível que esse maestro, esse músico, que é músico, é maestro há 30 anos, ele não saiba essa partitura. Né? Ele vai mudando a página enquanto ele rege, enquanto ele toca o instrumento. Isso né, guardadas as particularidades, as especificidades, isso é o plano de trabalho, é o plano de aula do músico. Né? Então, assim, por que a gente da educação física luta muito, reluta para poder levar essa preparação que eu que fiz? Né? Então, assim, eu vou te dar só para finalizar, mas é que as coisas vão fervendo na minha cabeça. Eu fiz esse roteiro da avaliação para você. Se eu não seguisse, eu ia deixar de falar um monte de coisa. Então, assim, por que eu fiz isso? Né? Então, eu estou, ora, alternando aqui a tela, olhando para você, ora, alternando a tela do que eu escrevi para não esquecer. Então, assim, é um pouco essa a ideia. E eu acho, não é só isso, né? Mas eu acho que o professor precisa assumir isso. Né? É feio, não é feio, porque isso faz com que eu... E aí eu vou anotando lá, essa atividade deu certo. Eu vou fazendo um xizinho, eu vou fazer um código que eu, professor, sei qual que é. E depois que eu acabei a aula, à noite, no dia seguinte, no HTPC, no mês seguinte, no ano seguinte, eu vou retomar isso e vou aqui não foi legal isso, não foi legal aquilo. Isso é fundamental, são os registros que a gente faz o tempo inteiro, né? Então, eu insisto com isso, porque eu acho que se você traz a ideia do planejamento ampliado, eu acho que essas coisas precisam estar presentes, né? O planejamento não é também uma mera obrigação burocrática, né? Então, assim, se eu gasto um tempo fazendo, eu vou levar isso para o meu dia a dia. Claro, daqui a 10 anos que eu dou a mesma aula, eu já não preciso tanto dele. Ou eu levo, mas eu olho só ali, dou uma olhada e pronto, já sei o que é. Né? Então, essa também é a experiência, são saberes docentes que você passou em algum momento, né? Que a gente vai criando com a prática profissional, né? Quer dizer, claro, a aula que eu dou hoje é diferente da aula que eu dei há 30 anos atrás, sobre todos os aspectos, né? Muita coisa que eu falo hoje, eu não preciso mais lembrar de tal conceito, né? Mas eu preciso resgatar o tempo inteiro, né? Então, é importante que o professor assuma isso. Eu sou professor, quando eu falo isso, eu falo com o professor, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Na universidade é igual, né? Quem não faz isso, e vocês, nós como professores, vocês como alunos da universidade, falam isso. O fulano usa o mesmo slide há 30 anos. Ele usa o mesmo plano de... Então, assim, quando ele não muda, todo mundo percebe, né? A gente tinha uma época aqui que falava assim, né? Você pegou isso como aluna, né? As transparências estão amareladas, né? Agora, quando você renova as transparências a cada semestre, a cada ano, sei lá, né? De quando em quando, você parou, se dedicou, tal. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que você precisa resgatar isso de alguma maneira com os dados do seu trabalho para dentro dele, né? Para dentro do produto, ok? Então, o produto tem uma concepção de planejamento que passa por essas questões e, a partir daí, apresentar dados, informações e, eventualmente, uma planilhazinha lá, sei lá como queira chamar, sobre planejamento. Mas que não é só preencher aquilo, né? Como preencher aquilo, por que preencher aquilo que você tratou antes. Tá bem? Sim. A penúltima coisa que eu falei que ia falar, porque do produto já falei, referências, né? Dá uma olhada geral, você mesma já falou isso, o que está no texto obrigatoriamente tem que estar nas referências, o que você usou e vice-versa, né? O que está nas referências, se não está, tira, beleza?
dá uma olhada na formatação, né? Você coloca ali, é um detalhe, né? O título da revista, do periódico, o título do livro tem que estar em destaque. Você coloca sublinhado, legal. Não está errado, né? Tem que ter um destaque. Eu colocaria em negrito, chama mais atenção. Tá. Mas um detalhe, o que você fez está certo, né? Tem que ter um destaque do restante do texto. Mas dê uma olhada lá, quando é livro, é só o capítulo, só o título, não o subtítulo. Dá uma olhada, isso geral, né? E uma coisa que era para ter falado no começo, e eu acho que não falei, sei lá, se falei, eu retomo. A Aline também falou de uma outra forma, né? A gente tem recomendado, Tati, para todo mundo, né? Não é só para você, não é só o seu trabalho, para todos. O Osmar tem insistido nessa tecla, e eu acho importante, que todos vocês, todos nós, né, façamos uma revisão mais sistematizada do texto final. O que nós estamos falando para você, né, a Aline, eu, a Yara, é organizar o texto, melhorar aqui, melhorar ali e tal. Feito isso, né, encaminhe o texto final para um revisor, né, para um especialista. Porque isso faz uma diferença enorme. Quando a Aline fala, tem palavras repetidas, a pessoa especialista nisso, ela vai identificar isso para você e vai sugerir, ao invés de você falar sempre tal palavra, muda aqui, tira essa. Eu comento aí já comentei isso com alguns colegas, né, os orientandos também. Acho que na minha dissertação, na minha tese de doutorado, eu levei isso para um revisor, né, indicado lá pelo Departamento de Educação da Federal. O meu texto diminuiu em 7 páginas, com as correções do revisor. Sabe, assim, vícios de escrita, vícios de linguagem, a gente vai sempre, então é isso, então é aquilo, tá? Quando você deixa lá com o texto, o professor chamava e a gente ia conversar e tal, paga por isso não é um preço barato, mas, assim, meu trabalho diminuiu em 7 páginas, isso é muita coisa. Eu achando que eu escrevo bem, que eu não tenho grandes erros, etc., né? Mas há alguém que está olhando de fora, algum especialista. Diga. O Natan, no início, você sabe que ele foi de muita utilidade para a gente, né? E ele chegou a sugerir que a gente fizesse isso depois da defesa. Sim. Porque realmente ia vir muita coisa mesmo. Para não ter que fazer 2 vezes, fazer só depois. Então, eu não fiz nenhuma vez. Sim. Ainda. Dá para perceber. Por isso que eu estou falando para você, faça. Obrigatoriamente faça. Sim. Tá? Porque o texto fica com uma outra cara. E eu digo obrigatoriamente, e aí é uma coisa que eu nem sei se deveria falar, mas você, por ter sido bolsista, porque isso tem um custo, né? E esse custo nem sempre, depende com quem você vai fazer, ele é alto, né? E aí é uma coisa, eu estou generalizando, isso é um grande problema. Eu acho que muitas vezes tem que ver um especialista, tá? Por quê? Às vezes eu tenho um professor da escola lá que é super bom professor de língua portuguesa, e o cara é bom mesmo, e não sei o quê, mas é um texto acadêmico, é uma linguagem específica. E às vezes o nosso professor de português, ótimo, excelente professor, o mais respeitado no município e tal, ele não tem essa familiaridade com o texto acadêmico, tá? Eu estou generalizando, isso é um equívoco da minha parte, tem gente que faz isso. Então procure, tente ver alguém, né, que domine isso. Na Unesp, eu estou aqui em Bauru, né, na casa da Lili, então estou falando aqui na Unesp, nas universidades, na Federal, vira e mexe tem lá os negocinhos colados na parede, né? Faça a revisão do seu texto, papapá. Então, assim, pegar um desses aí, se não tiver indicação de ninguém, né? Talvez pedir para o próprio Natan, você conhece alguém? Pode me passar alguém? Enfim, eu acho que é importantíssimo, porque o texto muda completamente a forma, né, a organização dele, e é uma contribuição muito efetiva, se você pegar um profissional bom para fazer isso. Sim. Tá? E aí agora é a hora, né? Eu estava comentando isso com um dos meninos aí, assim, vocês têm 60 dias, né? Falei para os meus 3 que já defenderam, vocês não têm mais 60 dias. O tempo está passando. Então, fazer isso o quanto antes, sentar com a Yara agora, da mesma forma que a Aline, eu também me coloco à disposição, como sempre. Vou mandar para vocês os arquivos, né? Dessas minhas considerações e do texto em si. Vou sentar não, porque não dá agora, mas vou via videoconferência me reunir com os meus 3 orientandos, vocês vão fazer a mesma coisa, para melhorar esse texto, né? E aí, assim, precisamos aproveitar esse tempo, porque 60 dias, assim, passa, ainda mais nessa situação que a gente está passando agora, de fazer um monte de coisa nova, diferente, aula remota, vai voltar, não vai voltar, a doença não entrou no pico ainda e tem 4.000 mortes, e como é que fica,
Então, assim, isso é uma loucura para todo mundo, né? Mas, por outro lado, aproveitar um pouco esse tempo, se é que a gente tem, para se dedicar a isso, né? Então, essas são as minhas considerações. Depois eu mando para você. Então, enfim, fico à disposição. E, para finalizar, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar das bancas, né, de um modo geral. Da sua, já agradeci no começo e reforço isso. E falar que foi muito bacana, né? A gente teve o tempo todo, sempre que possível, né? Os 4 professores do nosso polo participando das defesas, né? A gente só não foi possível participar quando eram 2 no mesmo horário, né? Então eu só não assisti a do Fábio e a do Jorge, porque eram no mesmo horário, né? De outras, que a gente estava em banca e tal. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que mostra, não só isso, mas mostra o envolvimento de vocês, que também estão assistindo aí as diversas bancas, um envolvimento nosso, dos professores, né? Isso é uma coisa que pode parecer óbvio, mas não é. Então, eu fico muito contente com todo esse processo. A gente está finalizando, você é a última banca do nosso polo, né? Do PROEF, do UFSCar. Então, assim, eu saio contente com todo esse processo, né? Muito, muito feliz com as bancas que eu participei, que eu orientei, que eu pude assistir. Então, eu quero agradecer todos vocês por isso. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem mais que agradecer a você, porque você, mais uma vez, com pontuações, né, muito importantes para o trabalho. Eu e a Yara, eu acho que a gente percebe o seu auxílio, a sua ajuda, que, como o da Aline, se faz muito importante para o trabalho mesmo. E obrigada mais uma vez. Eu posso te mandar o produto também, como na Aline? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho que perguntar agora, porque agora eu tenho bastante gente para provar que você está falando, que você vai ver. Não, e está gravando ainda, né? Nem precisa. Está gravando. Mas sempre, né? Sempre à Eita. disposição para auxiliar no que for possível. A Yara sabe disso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bem. Ai, Glauco, muito, muito especial sua arguição, né? Eu acho que não tem nem o que dizer, assim, fico até emocionada, assim, de parceiro que você é dos trabalhos, do programa, essa sua arguição, essas suas empolgações, assim, emocionam a gente, porque é um professor falando para um outro professor, se colocando, né, na mesma roda, e agradeço mesmo, né? E, com certeza, acho que essa visão do planejamento ampliado, ela é fundamental nesse trabalho, não tenho nem o que dizer, assim, vai realmente impactar o produto e esse diálogo com os professores. Se não tiver essa, né, Thalita, acho que você está aí junto, você está entendendo isso, transcender esse trabalho é sair dessa burocracia. Eu acho que uma das coisas que me emociona nesse mês foi esse dia a dia da gente estar aprendendo um com o outro, é isso, né, de ver a importância desse programa, né, nessa mídia, dessa forma. Eu acho que, com certeza, a gente está aprendendo tanto nesse mês que isso já vai impactar a próxima turma, porque a gente vai ter que trabalhar desse modo, a gente está percebendo que é uma transformação mesmo, né, pelo fato mesmo das orientações, né, serem à distância, né, a gente tentou fazer de perto, mas elas tinham de ser à distância mesmo, né, e a gente não sabia muito como dar isso. Eu estou falando pessoa, assim, que tive muito essa dificuldade, e a gente sabe que o teu trabalho, tá, tem que dar esse salto, e a relação é do dia a dia, né? O contato, são 60 dias, ou são 59, se são daqui a pouco 58, mas é todo dia pegar o trabalho. Essa é uma missão, porque tem muita coisa, tem muito detalhe, a gente sabe disso, né? Foi entregue de uma forma abrupta, rápida, para ser entregue, para a gente poder estar aqui hoje. Mas a gente tem responsabilidade com isso, tudo que foi apresentado. Então, eu acho que não é só vir aqui falar, bonito, tal, mas a gente vai ter que realmente transformar isso. É uma responsabilidade, eu estou me colocando, assim, realmente à disposição para isso, mas temos que fazer isso com qualidade, no dia a dia, porque não dá para fazer uma leitura rápida de novo, tem que ser, né? Então, eu estou me colocando aqui, tá, Glauco, Aline, agradeço muitíssimo, como agradeço toda a sala, todas as pessoas que o Glauco citou aqui, Osmar e Dani, a gente está aqui realmente finalizando um processo de muita
de muita intervenção, de muito debate, de muitos conceitos. Eu acho que para melhorar realmente a nossa sala de aula aqui na universidade, nas escolas, qualquer lugar, eu acho, como ser humano também, né? A gente está realmente... E vocês deram essa oportunidade para a gente, né? Realmente, eu peguei temas, assim, realmente fora da minha área, foi um desafio gigante, né? Estou aprendendo com essas relações com a educação física toda, realmente, e trazendo para o meu métier, né? Para o meu lugar também, né? Obrigada, agradeço, tá bom? Então, vamos seguindo, eu vou agora aproveitar para acabar a gravação aqui, agradecendo, nós vamos sair para a sala, mas só um minutinho.